João capítulo 12. João capítulo 12. Vou ler João, 3 capítulos aqui. João capítulo 12, tá, irmãos? Abra aí, que aí a ideia é não voltar, só se precisar. Nós vamos ler primeiro João 12 e vamos voltar em João 6. Pode ler? Vou ler o João 12, 1. Antes da Páscoa foi Jesus a Betânia. Estava Lázaro lá, que ele tinha ressuscitado. Deram-lhe uma ceia lá. Marta servia, e Lázaro era quem estava na mesa. Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, era um precioso unguento, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. A casa encheu de perfume do bálsamo. Versículo 4. Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse assim: por que não vendeu o perfume por 300 denários e não deu o dinheiro aos pobres? Isto diz ele no versículo 6. Porque não é que estava tendo cuidado com os pobres. Isso diz ele, não é porque estava tendo cuidado com os pobres, mas porque ele era o quê? O que Judas era, está dizendo aí, irmãos? Mas porque ele era ladrão. Ele não quer saber de pobre, ele quer saber do dinheiro do nardo, né? Aí, continuando a parte final do versículo, isso é muito sério. O texto falava assim: e tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Aí nós vamos agora de novo a esse texto, eu já li também. Se não quiser abrir, não tem problema, que é João 13:2, que é o texto que o diabo havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes. A ideia, lembram? A ideia de quê? Lembram a ideia de quê, irmãos? Vocês não lembram, não? O texto diz assim, ó: a ideia de trair Jesus. Agora lembrou? E nós temos dito o quê? Tudo começou com o quê? Tudo não começou na Santa Ceia, não. Tudo não começou nessa conversa de Jesus lá na casa de Lázaro, não. Começou quando? Com uma ideia, ok? Bom, João 13:2 foi o que eu li. O diabo já havia colocado no coração de Judas e depois colocou na cabeça dele: você precisa trair Jesus, você precisa trair Jesus. Bom, esses textos estão por enquanto, estão tudo bem. Se precisar de voltar a algum texto, eu vou dizer para os irmãos. Pai, nós te adoramos nesta noite, assim como todos os dias, porque o Senhor se manifesta como nosso pastor, e se o Senhor quiser, verdadeiramente nada vai nos faltar. O Senhor é o que nos conduz em águas tranquilas e pastos verdejantes, e é o Senhor que nos livra do mal e nos livra do vale da sombra da morte, por causa do amor do seu nome mesmo. É o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo, e certamente que vai transbordar esse óleo na nossa cabeça, e a tua bondade, misericórdia e fidelidade, ela vai nos acompanhar durante todos os dias da nossa vida, em especial nesse tempo agora. Guia-nos sobre o vale da sombra da morte, para que os inimigos do Senhor, os inimigos de Deus, demônios, que fabricam, que projetam, que fazem armas, arsenais de armas, para tentar nos deter, que esses inimigos não tenham êxito, Senhor. E nesses tempos de guerra, de aflição, esses tempos de ansiedade, de depressão, que o Senhor nos conduza livremente a esses vales, como que são vales de sombra de morte. Por amor de Ti mesmo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Digam glória a Deus. Por que nós estamos voltando ainda há algum tempo? Até porque a nível de humano, como que não voltaríamos, né? A ideia é não voltarmos. Se a gente for ouvir pessoas como Paulo ensina, se a gente for ouvir vozes humanas, e geralmente assim, geralmente às vezes, quase sempre, talvez, não ouvimos a voz de Deus, porque ouvimos
outras vozes. Então, se ouvirmos outras vozes, não vamos ouvir a voz do Senhor. Digo isso por causa da sugestão de temas abordados aqui nesta igreja, nesses tempos agora. A gente tem insistido, ou batido em teclas, né, para que o propósito de Deus na vida das pessoas, o propósito de Deus nesta igreja se cumpra. E para que de fato algo da parte de Deus venha para nós, é necessário uma resposta da gente. Como que nós falamos disso? Eu não acordo amanhã e tudo mudou. Não quero pecar. Meu negócio agora é só a casa de Deus. As coisas não acontecem assim. Deus tinha propósito e tem, assim como na vida de Judas, assim na nossa e outras coisas. E um deles, primeiro, é ganhar o nosso coração. A insistência do Senhor em nós é para isso. Norte, nos trazer de volta, nos ganhar, para que de verdade o que Deus tem para fazer comece realmente a fazer em nós e também através de nós. Antes de tratar de cura, libertação, corpo, alma ou espírito, Deus também é a parte que eu não quero, nos provar. E a maneira, a forma de Deus saber o que de verdade tem em mim é mexer com algumas coisas, é mudar algumas coisas para nos provar. Quando Deus nos prova, nós vamos mostrar para Deus quem de verdade nós somos. Amém? Diga: Deus me prova. Diga: Deus me prova. Deus vai me provar. Ou diga: Deus está me provando para saber quem eu sou. Uma pergunta: Deus sabe quem você é? Sim? E por que te prova? Já sabe quem eu sou, então por que me prova? Deus me prova, mesmo sabendo quem eu sou, porque às vezes eu não sei quem é que eu sou. Então Deus me prova, sabendo quem eu sou, sabendo as minhas reações, para eu saber quem eu sou, para eu deixar de me achar. Entende essas coisas? Então Deus tem que provar, para depois de provar-nos, nos usar. E essas partes, essas questões dentro de padrões e princípios bíblicos, elas não são fáceis. Bom, a história de Judas para nós agora, eu a classifico primeiro como alerta para aqueles da igreja que brincam com coisa séria, porque ninguém tira a vida hoje. Vamos morrer, pô, morrer não. Ninguém pensa em tirar a vida agora e amanhã cedo está tirando a vida. As pessoas, uma boa parte delas, brincam, inclusive crente, né? Com o que não se deve brincar. Então a história de Judas para nós hoje, eu, pastor, classifico, número 1, alerta para quem brinca com coisas que não deveriam brincar. Brincam com o sagrado, brincam com o espiritual. E a história de Judas também pode trazer outras questões, se for alerta. Mudar nossa rota, nosso destino. Pode nos ajudar a identificar situações nossas, que está aqui, e pode nos ajudar a identificar situações de pessoas próximas de nós. Já dizia minha mãe lá em Minas Gerais: guerra avisada não mata ninguém. Mata sim. Porque uma das reações de um suicida é dar sinais. Lá no finalzinho nós vamos falar, Senhor me ajuda. Mas aí voltando a falar aqui da questão de Judas e por que nós estamos voltando
Deve ser esse o meu quarto slide de cultos, tá? Deve ter uns 200 aqui, mais ou menos. Entende? Digam amém. Outra questão, ainda nesse tema, é a insistência de Deus com a gente. Como que Deus insiste, irmãos? Por que Deus insiste com a gente? É uma palavrinha que significa, aliás, que é longânimo. Longânimo significa alguém de posse de uma extrema paciência com o outro. Então Deus, ele é longânimo. A paciência de Deus não tem limite. Minha paciência tem limite? Não, de Deus não tem. Deus tem um outro processo para reagir, mas a paciência de Deus não tem limite, porque Deus é longânimo. Então Deus é paciente em nos esperar até decidirmos optar pelos propósitos dele e optarmos por ele. Então Deus faz o quê? Espera. Amém? Entende? Digam amém. Então vamos embora. E acredito que com a gente aqui, eu estou com um público de pessoas todos os domingos. Pode não estar aqui hoje, mas está semana passada. Quem não teve semana passada está aqui hoje. Quem não teve aqui hoje, retrasada teve. Mas está pegando. Acredito que há pessoas sem indireta, é direta mesmo. Pessoas vivendo situações semelhantes à de Judas. Não é um Judas, mas tem situações semelhantes à de Judas. Melhor. Porém, devido à longanimidade de Deus, olha para o seu lado. Fala assim: você está aí, hein? Por que você está aí? Fala, pergunta para alguém: por que você está aí? Responde: Deus é longânimo. Fala assim: Deus tem paciência com você, meu irmão. Já pensaram? Eu estou dizendo para mim também: Deus é paciente. Oh, Senhor, obrigado. Como que Deus é paciente com a gente? Digam glória a Deus. Lucas ou Mateus 27 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas que eu envio e apedrejai-vos. Como que eu quis, olha Deus dizendo, quantas vezes eu quis juntar teus filhos, Jerusalém, como galinhas ajuntam os pintinhos, ou o nome é pitainhos, né? Que é a mesma coisa de pintinhos. Como eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha. Aí o texto diz: mas vocês não quiseram. Já pensaram? Por quê? Quantas vezes, inúmeras vezes eu quis. Vocês disseram o quê? Matar os profetas que eu enviei para te alertar. E todas as vezes que vem Deus para fazer alguma coisa, não pasme, ouve já uma advertência. Pasme com o que eu vou te dizer. Cuidado, vamos nos surpreender com o que está por vir. Se pessoas de verdade não se reposicionarem diante do Senhor. Porque quanta advertência, quantas vezes quis. Aí Deus, como é um negócio maravilhoso, sem explicação, ele usa um termo estranho, né? Só Deus para fazer isso. Eu queria juntá-los com uma galinha em Israel, todo mundo sabia disso. Logo com uma galinha. Eu queria fazer como um leão, para juntar os meus filhotes. Eu queria juntá-los com uma galinha, faz com os seus pintinhos debaixo das tuas asas, para protegê-los. Já pensaram que tremendo? Por quê? Porque Deus é longânimo. Deus espera. Não vou falar de esperar, né? E poderia dar outros textos de advertência. Nínive,
própria Sodoma e Gomorra. Parei. O próprio dilúvio. Já pensaram? Nabucodonosor. Vem Daniel. E vem. As advertências de Deus. Ei, arrependa-te, volte, muda. Essas coisas que se falam-se. E nós temos falado isso bastante nesse tempo agora. Voltando ao que você já sabe. Arrependimento vem do grego, na verdade, no sentido grego, tem 3 significados. Significado aonde? Intelectual, significado de emoção, que tem a ver com o emotivo, né? O emocional, a nível de choro, essas coisas. E tem o terceiro estágio, que é o estágio, o nível da vontade. Desses 3 estágios, nós já explicamos, eu vou falar um pouquinho dele de novo. Judas teve 2 deles. Grava isso, grava não, aprende não, pratica, por favor. Judas teve 2 desses estágios. Ele teve mudança de mente, o racional dele, mudança de emoção. A Bíblia diz que ele também chora. E ele vai consertar. Ele tem entendimento do erro. Ele entende que errou. Ele entende que ele traiu um sangue inocente. Ele entende que ele traiu o Senhor. Nesse entendimento, ele vem para o segundo estágio, o emotivo, que é o choro, a tristeza, né? E aí isso vem desencadeando uma série de outros fatores. E uma pessoa pode entrar nesse estágio, nesses níveis, e ela pode ser bem realista nesses 2 estágios e ser também bem convincente sobre uma prática de erro. Mas ela pode não alcançar o terceiro estágio, que é o estágio da vontade. Mudança. Ou eu fui prejudicado, e com o nível que eu tive de prejuízo, do que me fizeram comigo, na verdade, a forma que me tratou, um golpe que deu em mim, me prejudicou. Ou o contrário, ou eu prejudiquei alguém. Dos 2 lados pode vir o entendimento e o emocional abalado. Aí vem o choro, a tristeza, e essas coisas vão aumentando. E há pessoas que não entram no terceiro estágio, que é o estágio que é o que Pedro entrou. Aí o contraste de Judas e Pedro, todos os 2 traíram. Então já falamos de características impressionantes. Não houve partidarismo, e não há partidarismo por parte de Deus. Deus escolheu a todos. A questão é o tipo de busca de cada um, é o tipo de relacionamento, é o tipo de ser a mesma coisa com nossos filhos. Você tem um filho que ele se doa mais, que ele se entrega mais, embora o outro não. Todos os 2 são importantíssimos demais. Um exemplo, né? Agora, voltando a falar de afinidade, afetividade de parte de Deus para nós, Deus, ele é perfeito. Deus não tem partidos. Porém, Judas traçou uma rota estranha. Pedro não. Pedro passou pelos mesmos processos. Pedro entendeu que vacilou feio. A Bíblia diz que Pedro correu Jerusalém inteira, gritando e chorando. Mesma coisa foi Judas. A questão é que Pedro entrou no terceiro estágio. Diga assim: mudança. Diga mais forte, fala mudança. Diga: Pedro mudou. E o que Judas fez? Judas entendeu: errei, vacilei, pequei, traí. E aí, chora. Mas não mudou. Procurou as pessoas que ele havia
conversar sobre a traição, essas coisas que os irmãos já sabem. Agora, o arrependimento, ele tem que passar por esses 3 estágios, porque do contrário, ele fica como que superficial, comovente, convincente. Não tem que as pessoas, rapaz, olha aí tá, Deus tá aí, tá? Deus tá aí, viu, irmão? Olha quanto choro, olha, tadinho, dá lenço. Ô Jesus, tem misericórdia. Ô profetiza, enche do Espírito Santo. Ô Deus, manda fogo. Manda nada. Porque quando sai do portão, faz de novo. É só sair e não ter prejuízo, não ter flagrante. Falamos tanto sobre isso, tá, irmãos? Então o arrependimento verdadeiro, ele passa por esse triplé. São 3 estágios que nós, toda pessoa, precisa passar por ele. Bom, Judas Iscariotes reconheceu, ainda que tenha reconhecido e que tenha ficado triste, não se voltou para Cristo. Faltou o último elemento. Agora, paralelo ao arrependimento, nós começamos a falar de remorso. Remorso é o que Judas teve. O remorso tem os 2 estágios. No segundo estágio, que é o estágio emocional, o diabo bate e bate pesado. Aqui, ó. Bate muito forte. Bom, até aí. E o pastor Hernandes Dias Lopes tem um estudo dele que fala que o remorso é como um chicote do capeta, batendo na consciência. Aí depois disso, que bate bastante, provoca o remorso. Aí tem a ansiedade e o pior estágio do suicida, a depressão. Antes do suicídio vem a depressão. Então, antes disso, antes do depressivo, o diabo vem batendo no que eu já orientei na questão de lados. Ou eu fui muito prejudicado e eu não consigo perdoar, ou eu prejudiquei alguém, não libero perdão e não recorro a Deus. Porque também já ensinamos em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que o arrependimento segundo o mundo é o arrependimento de Judas, e o arrependimento segundo Deus, ele é o arrependimento que gera vida. Foi o caso de Pedro e o caso de Judas. Judas remorso e Pedro arrependimento segundo Cristo, porque ele foi confrontado por Jesus. Tu me amas? Tu me amas, Pedro? E Judas foi confrontado de igual maneira. As reações dos dois foram diferentes. Bom, aí falamos, pelo amor do Senhor, seja inteligente. Lembra, as coisas começam em pequenas coisas. A coisa, quando ela está ao ponto de estourar e de rebentar e bagunçar e atingir muitas pessoas, ela não começou uma noite passada, uma semana antes. Ela já vem dias. O diabo trabalha. Então lembram que o diabo lançou a ideia. E falamos tanto sobre isso. O problema é quando eu rego, vou regando aquela ideia do cão. E essa ideia, que acontece com ela? Ela vai multiplicando. Aí nós falamos bastante. E olha, a gente tem vivido tanto isso, irmãos. Como que nós vemos pessoas perdendo os valores espirituais? Pessoas que vibravam com Deus, vibravam com a igreja. Como que nós vemos pessoas barganhando assim, aparentemente tranquilas? Um alerta. Troca de valores. Começa a valorizar o mundo, a
as coisas que passam, coisas, barganhando com o que não deve se barganhar, que são as coisas de Deus. Aí nós falamos que essas investidas de Satanás, uma vez que ele chegou à mente, aí ele começou a mudar os valores. Só para você lembrar, nessa mudança de valores, presta atenção nisso. Gradativamente, o coração de Judas foi sendo mudado, foi sendo trocado. Foi como? Gradativo, devagar, eminentemente, aos poucos, o coração dele foi sendo mudado. O entusiasmo, foi tanto esse entusiasmo de Judas, o entusiasmo das vidas, que é o que essa igreja perdeu, o entusiasmo com as pessoas, passou. Até então, eu sei do plano, eu estou ouvindo de Jesus, eu estou ouvindo a palavra dele, nem estou lendo a Bíblia, eu estou vendo a leitura dele, está saindo direto dele para mim, sobre o cuidado com os demais. A Bíblia está repleta disso. Com isso, quando os valores começam a se perder, essas palavras que envolvem pessoas não mexem comigo, não arde meu coração mais. Aí nós demos vários exemplos. Multidões vinham, não tinham tempo nem para comer, mas estavam alegres, reuniam alegres, eram presos alegres, chibatada, ai que alegria, ai, aleluia, glória, bate mais, Senhor, é pelo Jesus, manda ver. Tem irmãos que não aguentam um pum, irmãos. Serenou, acabou. Envolver então que esse povo doido aí fora, loucura. É muito fácil aqui, é cômodo. Então essas coisas que eram valores, reino de Deus, vim não para quem está dentro da igreja, não para justo, eu vim para quem está perdido. Então Judas participou de toda essa trajetória, mas aí permitiu uma ideia do capeta. Aí começou a barganhar, começou a valorizar outras coisas, começou a se preocupar com outras coisas. A parte que eu mais gosto é a adoração de verdade. A adoração, ela envolve tudo. Adorar não é música lenta. Toca uma música lenta para adorar. Uma música lenta agora, tem que ser música lenta nesse negócio. Liga uma música lenta que aí eu adoro. Música lenta não é adoração. Ah, já sei, é música forte, batidão, bum, aleluia, ah, Espírito. Isso não é adoração. Mas essas coisas também, quando se perde valores, são mudadas. A adoração tem a ver com entrega, semelhante à autoridade. A autoridade não é o que eu tenho. A autoridade é dada para um crente, para um homem de Deus, não é pelo que ele tem, é pelo que ele abre mão. Quanto mais eu abrir mão das coisas humanas, financeira, tudo, trabalho dentro de um plano de Deus, dinheiro, passeio, prazeres, quanto mais eu abro mão de coisas para Deus, mais autoridade eu vou ter. Porque tem muito crente que não tem autoridade nenhuma, não contribui nem com o que deve contribuir. Vai expulsar um demônio para ver, não vai sair. A autoridade, ela é outorgada para quem abre mão do que é importante. Assim como a adoração de verdade é entrega. Vamos lá de Lázaro, a mulher que quebrou um negócio valioso lá, entende, irmãos? E aí eu li o texto já tinha lido outras vezes, né? Quando a reação de quem já começou. Olha a reação de quem começou a perder valores. Eu não sei se o Rafael pediu para eu apagar a luz para ninguém ver a lona rasgada. Me perdoe. Aliás, eu vou falar isso não. Não vê a lona rasgada? Isso aqui não comove as pessoas, irmãos. Ou se mexer com alguém, lona rasgada e vai rasgar mais um pedaço,
é muito superficial. O mexer maior, o valor maior, é além de uma lona rasgada. Existem coisas que antecedem isso. Uma lona rasgada, uma atitude em cima de uma lona rasgada, ela é uma consequência. Bom, tá bom falar lona rasgada. O amor que antes era só de Deus e precisa ser só de Deus, Provérbios 4, com tudo que você deve guardar. Lembra do texto, Heitor? Guarde o seu coração. Por quê? Porque é do seu coração. Lá no Antigo Testamento, coração, tudo faz parte, tá? É questão de emocional. Só até aí. Então, quando o provérbio diz, com tudo que deve se guardar, olha, se tem alguma coisa que você guardar, vamos pensar aqui. Só tem um que você deve guardar. Guarda teu coração. Porque é do seu coração que procede todas as saídas da vida. E não é da vida qualquer, da vida de Deus, que te dá alegria, satisfação, contentamento em todas as coisas. Lembram lá de Eliseu e Geazim? Tem púrpura, tem prata, toma aí, profeta. Oh, aleluia, Deus me ouviu. Aí o profeta diz: ei, Senhor, leve de volta. Não queremos essas coisas. Só a fé já é o suficiente. Jesus, me mata, Senhor. Aliás, mata todo mundo que está aqui. Amém? Não diga amém. Então mata só o pastor. Só a fé me basta. O que Geazi faz? Esse pastor está doido. O que tem receber os negócios? O homem veio cheio da grana. O que ele faz? Não guardou o coração. Vai atrás de Naamã. 1 Reis ou 2 Reis, capítulo 5? 1 Reis. É a segunda? Vai até Naamã. Ó, Naamã, tem muita púrpura caindo dos camelos. Estou vendo prata brilhando aí. Olha o mentira do capeta, irmãos. O profeta diz: tadinho do profeta, está lá quietinho, cuidando da vida, das coisas de Deus. Aí essas coisas tem, né? O profeta diz que ele arrependeu. Você mandou as ofertas. Chega Geazim lá: ei. Aí o profeta diz: ei, Geazim, onde é que você estava, menino? Você está estranho, não tem essas coisas que outro faz, acha que a gente é besta? Você está com uma cara estranha, menino. Você foi atrás do profeta. A lepra que estava nele vai pegar em você para sempre. Ficou leproso. Com tudo que deve se guardar, tem muita coisa importante, mas a mais importante é: guarde o teu coração. Judas não guardou o coração dele. O amor que ele tinha por Jesus agora foi trocado pelas coisas. Porque depois ele vai até o sacerdote para vender Jesus. Então, primeiro, o diabo investe na mente. Segundo, o diabo investe nos valores, troca os valores. Por isso eu li o texto lá de Betânia, que ele falou que desperdício, né? Ele já está lá na frente agora, trocou os valores. E tem um outro lado que o diabo trabalha, é exatamente no coração. Depois desses estágios, dessa troca de valores, a pessoa, ele endurece muito o coração. Judas estava sentado com Jesus na Santa Ceia. Falei semana passada. E Jesus está insistindo com ele. Já pensou? Está insistindo. Sim, vão lá comigo na Santa Ceia. Senta lá, vão jantar. Senta mais perto de mim. Tudo bem. Jesus vem insistindo. Tempos em tempos. Até o último momento, Jesus insistiu com Judas. Para quê? Fala para quê ou por quê, sei lá. Diga por quê. Diga por quê, pastor. Mesma coisa com a gente, querendo ganhar o coração de Judas. Judas não passou pelo terceiro estágio, que foi mudar. Quando ele ouviu a sentença, ele pensou assim:
que eu fiz? Porque quando Roma, ela sentencia um criminoso, como no caso Jesus, falando biblicamente, quando já tem o registro da sentença, essa pessoa, ela já é tida como morta. Morte, sentenciou uma morte. Judas ouviu a sentença e ele cai em si, que o problema nosso, de muita gente, é parecido com esse. Faz, sei lá como que faz, não vê o caso, não mede a consequência, o que virá depois. Mas mesmo assim, Judas se deteve aí, trair siga inocente, foi lá, conversei com o sacerdote. A parte ruim dessa palavra também é porque se o diabo já começou a semear ideias, aí depois automaticamente as atitudes são mudadas, né? E a pessoa começa numa prática, aquele defensor de tese. Ele não conhece Bíblia direito, se fala alguma coisa para contestar é porque ouviu alguém falar, mas ele tem uma tese, ele tem uma defesa. Aí ele começa a buscar aquilo que ele defende como valor, e que não tem esse tipo de valor baseado em princípio da Bíblia. Por exemplo, estou traindo porque estou bem, estou mal, estou muito mal, não estou bem no trabalho, estressado, vou trair. Você vai achar alguém para dizer, faz isso mesmo. Aí trai. Aí agora, eu traí porque eu estava estressado, seu endemoniado. Você traiu porque você estava endemoniado. Você fez algo de ruim porque é o que já está no seu coração, que o diabo já semeou uma ideia lá atrás, e você simplesmente regou. Por que você regou? Porque você queria fazer o que você fez. Isso é uma realidade. Pedro era muito pior, não se compara. Judas, catedrático, estudado. Judas, mata, espada, corre. Correu, mas foi até Jesus e mudou de vida. Um dos piores estágios nessa mudança de valores, junto com endurecer o coração, é um estágio que as pessoas ficam assim, eu não consigo mais perceber o Senhor naquela igreja, já não estou vendo espiritualidade naquela igreja, coração duro. Aí vai ter que arranjar um parceiro, sempre arranja um parceiro. Você percebeu o culto, pastor de novo falando de Judas? Aí, você viu quanto é direta? Está olhando para mim, deixa eu ver, hein? Para que eu vou olhar agora? Deixa eu olhar para todo mundo. Olhei para todo mundo, tá? Viu que ele olhou e parou os olhos só em mim? Indireta. Aí sempre tem um doido, um tolo, que é mesmo, né? Está frio a igreja. O seu coração está duro, porque o diabo já implantou uma semente na sua cabeça, seu trem. Aí, perca os valores, perca os princípios. Bom, eu já traí mesmo, vou vender. Então, quem trai, quem pratica uma coisa horrível dessa, para fazer uma outra, é só esperar um pouquinho, porque vai fazer. Coração duro, diga coração duro. Diga coração duro. Diga, Judas estava com o coração duro. Jesus estava lá, filho, estou te esperando. Oi, arruma a Santa Ceia lá, tá? Ei, ajuda a arrumar. Ele foi lá, pegou o jegue, a mula, colocou tudo lá, conversou. Ei, beleza, pega pão, pesca, traz peixe, bota a mesa, chega banco, flanela no cestinha, pão de prato, talher, não, sei lá, vai fazendo, faz tudo. E Jesus dizendo, ei, eu estou te esperando. Arrependa-te, se volta, se volta. E como estava o coração dele? Eu sei que é você, Judas. Olha, irmãos, eu sei que é você. Eu sei que é você. Olha o
quanto o coração estava pedrificado. Eu sei que é você. O que você tem que fazer, faça logo. Levantou do lugar e saiu para fazer. Não podia frear? Pensa, freia. Eu sei que ele sabe mesmo. Eu vou me lascar, vou me dar mal. Lascar não, vou me dar mal. Ele disse que é para me fazer logo. O capeta está, vai. Não podia. Isso é a mudança é o terceiro estágio, tá? Não poderia mudar a atitude. Tá indo, igual um doido, tá indo. Jesus mandou ir. Viu o que ele falou? Viu? Disse para você ir. Ele disse, ele. Essa é a parte do aqui é o capeta falando agora. Vai seu trem. Viu que não está nem para você mais. Só te chamou, só te convidou para te convidar. Só chamou uns ali, mas sabe, ele não quer te chamar não. Ele não quer te chamar. Aí Jesus sai. Olha o terceiro estágio. Volta para a mesa. Porque Jesus ainda estava lá. Já pensou? Volta para a mesa e faz o quê? Chora, agora pode chorar. Chora e faz mais o quê? Se humilha. Errei. Pequei. E sei lá o que você vai falar. De verdade. O que Jesus diria? Estava te esperando. Estava esperando o seu pedido de perdão. Estava esperando o seu arrependimento. Senta na mesa. Amém, irmãos? Como diz o Heitor, pai fala que vai concluir, não conclui. Estados Unidos não. Japão é o maior país do mundo no índice do suicídio. A religião do Japão, ela evidencia um suicida, influencia no suicídio. De 10 suicidas, 3, isso é estatística, são evidenciados. Não se fala por algumas questões. Incrível. Eu estou vendo bastante material sobre isso para falar em cultos como esse, como eu disse lá no início. Primeiro, um alerta. Segundo, rever você. Rever você. Qual é a sua, ou qual está sendo a sua trajetória. Analisa aí. Há um livro no Japão, best-seller mais vendido. Ele tem informações precisas. Na verdade, esse livro, ele dá 10 passos de um suicida. Virou um best-seller, 3 milhões vendidos no Japão. Autoridades dizem que geralmente os suicidas, quando chegaram a suicidar-se, ele tinha um livro desse que foi best-seller na cama ou perto do local. É algo absurdo. Está havendo nesse tempo, como nunca antes, rumores terríveis dessa questão. A gente não busca algo sofisticado e bonito, florido, para te passar algo que cremos que é da parte de Deus. Então, se a palavra de Deus está vindo, como sempre, nesse tempo para nós, fique atento. Semana passada nós dizemos assim: tem alguém aqui que tem tido pensamento suicida? Tem, mas não tem coragem de pegar uma oportunidade dessas
e vir no altar e voltar-se para Deus, medo, vergonha, já em estado depressivo, que é o último estado. Depressão é firmar forte, é pressionar com força. E aí deixa passar, oposto nesse tempo. Então hoje nós voltamos aqui de novo dizendo: aqui entre nós tem pessoa sendo afligida com este mal. O que o diabo fez com Judas? Bom, você já traiu mesmo? O que agora fazer? Tira tua vida. Aí o diabo começa: não tem mais perdão mesmo, você já traiu mesmo. E assim, pela mente já está contaminada. E o diabo é um bom diabo, no sentido de trabalhar. Ele te conhece, e te conhece muito bem. Ele vai vir reagir a você mediante aquilo que você já tem como fraqueza, e em cima dessa fraqueza ele floreia ela, coloca flores, perfume. Aí os tolos, por falta de vida com Deus, vida de oração, de fidelidade, de alegria e contentamento com as coisas do Senhor, ficam vulneráveis à mercê de ataque de demônios. E o diabo vai oprimindo, pegando pesado demais. Entende? Diga amém. Mas aí, pastor, talvez a pessoa não teve coragem. Procurasse depois, procurasse uma ajuda de fato, de verdade. Por que prolifera, multiplica a questão do tóxico, do alcoolismo, da droga no contexto geral? Por quê? Eu até penso que se não tivessem, é uma tese humana, nada de respaldo bíblico, seria maior. Que o cara está pensando em fazer uma besteira. Não vou falar nomes. É um dos elementos interessantes da política, da questão dos responsáveis na área suicida, tá? Tem até um telefone interessante sobre vida. Muito bom isso, muito bom. Porque eu preciso fazer alguma coisa paliativa para que eu não reaja contra mim ou contra alguém de uma maneira psicopática, mais violenta. Aí geralmente a pessoa faz o quê? Alternativas, e vai pelo mundo também muito complicado. Mas essas coisas que o mundo oferece, que a Bíblia ensina que são coisas arrependimento segundo o mundo, ela volta, e ela volta com mais força. Por quê? A única maneira de mudar a mente ruim, os maus pensamentos, que já disse 1 milhão de vezes que todos nós temos, é que a palavra de Deus, só o Senhor, só quando Deus intervém, é que realmente eu vou mudar. Tu me amas, Pedro? Apacenta meus cordeiros. Não é outro recurso, não tem outras alternativas. Tu me amas, Pedro? Vai passear na praia, vai comer um lanche agora de noite, agora daquele bitelão lá de Jacaraípe, que não dá nem para comer. Você está estressado mesmo, vai lá, vai para a praça. Demônio, inferno. Está com problema, Pedro? Apacenta meus cordeiros. Pedro, sai do comodismo, sai do comum e do normal. Envolva. Não, Pedro, não se envolva. Comprometa com as minhas ovelhas. Tenha cheiro delas. Saiba delas, esteja com elas, Pedro. É a maneira para o diabo também não detonar com a tua vida. Porque o diabo já detonou com Judas,
e com certeza quis detonar com Pedro. Correu para Jesus. Olha para quem está perto de você. Qual é a sua rota? Pergunta aí. Onde você está indo? Fica de pé no seu lugar, por favor.